Hello, dear students! Welcome to another grammar class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje nós falaremos sobre os artigos indefinidos, indefinite articles. E quais são os artigos indefinidos no inglês? Eles são apenas dois. O primeiro deles é o a e o segundo é o an. A and an. Bom, nós veremos então que apesar de nós termos também dois artigos indefinidos no português, um e uma, eles não vão ter o mesmo uso do a and an, ou seja, a maneira de utilizar o a e o an em inglês não tem nada a ver com o nosso um e uma no português, porque em português a diferença entre um e uma é justamente masculino e feminino, mas a diferença entre o a e o an não é se a palavra é masculina ou feminina, mas sim se a palavra que vem depois do artigo tem som de consoante ou som de vogal. Mas nós vamos falar bastante sobre isso na nossa aula a partir de agora. Como eu disse para vocês, a nossa aula hoje é sobre os artigos indefinidos, indefinite articles, que em inglês são os artigos a and an, articles a and an. Bom, nós vamos usar os artigos indefinidos sempre antes de substantivos no singular. Então, olha só, leiam comigo junto aqui. Use indefinite articles, use os artigos indefinidos a or an, before singular nouns, antes de substantivos no singular. Vamos ver aqui alguns exemplos? Olha só, aqui nós temos um médico. Então veja que em português eu também utilizei o artigo. Olha só, um médico. Perceberam? O artigo indefinido, ele nos ajuda a generalizar. Ele não especifica de qual médico nós estamos falando. Então nós usamos os artigos indefinidos para generalizar e não especificar. Vejam aqui então o nosso exemplo. Em português seria um médico, em inglês vai ser a doctor. A doctor, um médico, a doctor. Então vejam aqui o nosso artigo em inglês a doctor. Bom, pessoal, por que a gente fala que o nome do artigo é a, mas na hora de pronunciar a gente fala a doctor? Tem gente que fala a doctor? Tem, pode ser utilizado também, é uma variação na pronúncia, mas é mais comum aqui a pronúncia do a como a doctor, embora o nome da letra seja a letra A, letra A, tá legal? Então aqui, a doctor, um médico, a doctor, um médico. Another example. Então aqui nós temos um elefante, elephant. E agora nós vamos usar o a, o a ou o an. Nós vamos utilizar aqui o an elephant. Mas professor, por que no primeiro aqui para falar um médico, a doctor, eu usei o a e para falar um elefante eu usei o an? Já veremos isso, pessoal, mas na verdade a diferença de uso entre o a e o an está justamente na palavra que vem depois. Então veja que a palavra doctor começa com um som de consoante, né? Da consoante D, doctor. Mas a palavra elephant começa com um som de vogal, da vogal I, da vogal E. Por isso, então, nós usamos o a, doctor, an elephant. Mas nós já falaremos um pouco melhor sobre isso. Primeiro eu quero mostrar para vocês que nós usamos os artigos indefinidos sempre com substantivos no singular. Doctor, substantivo no singular. Elephant, substantivo no singular. Ou melhor, singular noun, substantivo no singular. Vamos ver mais alguns exemplos. Então aqui nós temos uma maçã. Então como é que nós dizemos uma maçã? An apple. Viram de novo? Usei o an porque apple começa com som de vogal. E aqui nós temos um abajur, a lamp, um abajur, a lamp. Tá legal? De novo, lamp começa com som de consoante, eu usei o a. Vejam que aqui nós sempre temos um substantivo no singular, a singular noun. Doctor, elephant, apple and lamp. Bom, quando é que nós vamos utilizar então o artigo a? Nós vamos utilizar o a mais um som de consoante. Então eu vou utilizar aqui o artigo a, o a, sempre que em seguida dele a próxima palavra começar com som de consoante. Eu não disse começar com uma consoante, mas sim com um som de consoante. Bom, pessoal, então vejam. Regra geral, nós podemos entender aqui como o uso do a sempre que a palavra que vier depois
começar com uma consoante, mas nós teremos algumas exceções e nós já falaremos sobre ela. Então a regra completa que realmente dá conta de todos os casos é essa que eu trouxe para vocês. A gente vai usar o a antes de palavras que começam com som de consoante, na pronúncia, e não necessariamente que comecem na escrita com uma consoante. Mas regra geral, de modo geral, vai ser isso que vai acontecer. A palavra depois do uso aqui do artigo a, ela vai começar escrita por uma consoante, com poucas exceções. Então vamos começar aqui vendo a nossa regra geral. Olha só, aqui nós temos um leão. Leão em inglês é lion, lion. Então lion começa com a letra L, pronúncia, né, da letra L. Então nós teremos aqui o uso do artigo a lion, a lion. Agora nós temos um lápis. Lápis em inglês é pencil, pencil. Então nós vamos ter a pencil, um lápis, a pencil. Olha só, um professor. Professor em inglês é, claro, teacher, teacher. Então nós vamos dizer a teacher, porque teacher começa com som de consoante, começa pela letra T e a pronúncia também é uma pronúncia de consoante T, a teacher. E por último aqui nós vamos ter um canadense, a Canadian, um canadense. Olha só, Canadian, canadense, começa com a consoante C. Então nós temos aqui a consonant sound, um som de consoante também. Sempre que nós temos então a palavra que vem logo depois do nosso artigo com som de consoante, nós vamos utilizar o artigo a. E quando é que nós vamos utilizar o artigo an? Claro, nós vamos usar o an se a palavra que vier em seguida tiver um som de vogal, a vowel sound. Um som de vogal, a vowel sound. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, aqui nós temos uma águia. Águia em inglês é eagle, eagle. Então aqui nós vamos ter an eagle, uma águia, an eagle. Aqui nós temos uma borracha ou apagador. Em inglês nós dizemos eraser, eraser. Então, an eraser, uma borracha, an eraser, um apagador. Olha só agora a profissão engenheiro. Então nós temos aqui uma engenheira que em inglês é engineer, engineer. Então vai ficar an engineer, porque engineer começa com a pronúncia da letra E, letter E, que é uma vogal, an engineer. E por último nós temos agora um americano, American também começa por vogal, então nós vamos ter an American, um americano, an American. Bom, mas como eu disse para vocês, nós temos que ter atenção, porque não importa apenas a forma com que a palavra é escrita, qual a primeira letra da palavra, se é uma consoante ou se é uma vogal, o que vai importar, na verdade, é o som. Vamos ver aqui esses exemplos, olha só. A European. Mas, professor, European começa escrito aqui com a letra E. Por que não é an European? Pessoal, porque na pronúncia agora nós vamos dizer, olha só, European. É como se nós começássemos aqui com a letra Y, que em inglês nós sabemos que é a letra Y. Então, vejam só, na hora de fazer a pronúncia, a primeira letra que eu vou pronunciar é a letra Y, European, como vocês estão vendo aí. E Y, como não é uma das nossas 5 vogais, necessariamente é uma consoante. Então, por isso, já que Y é uma consoante, nós vamos utilizar aqui o a European, e não o an, porque o primeiro som é um som de consoante. Olha só esse segundo caso, a university. Mas, professor, de novo, university não começa com a letra U, ou U é uma vogal. Mas vejam só, a pronúncia aqui da letra U é exatamente como nós chamamos a letra nesse caso, que é U. De novo, nós começamos a pronúncia com a letra Y, com a letra Y em inglês. Por isso, como o Y é uma consoante, nós vamos utilizar a university, porque nós usamos o A antes de palavras que começam com som de consoante. A university. Agora olha só aqui, an hour, uma hora, uma hora no sentido de uma hora qualquer, an hour. Vejam, hour aqui não tem a pronúncia da letra H, então começa com a letra H, com a letra H, mas ela não é pronunciada. Por isso a gente vai usar o an, já que a primeira letra que eu vou pronunciar é a letra O. An hour, uma hora.
E a mesma coisa vai acontecer com a palavra honor, honra, honor. Então, de novo, eu não pronuncio o H, a primeira letra que eu vou pronunciar é a letra O, letter O, e por isso nós temos aqui o primeiro som, um som de consoante. E nós sabemos que antes de som de consoante, nós vamos utilizar o N e não o A, tá legal? Então vai ficar an honor, an hour, an honor, uma honra, an hour, uma hora. Mas cuidado, se o H for pronunciado, já que nós estamos falando que o que importa é o som da palavra, então o primeiro som que nós pronunciamos da palavra, aí sim nós vamos utilizar o A. Example, a hotel, a hotel. Então tá vendo? Nós não falamos hotel, nós falamos hotel, hotel. Então a hotel. Por quê? Porque o primeiro som é um som aqui do H, a hotel. Então é um som de consoante, nós vamos utilizar o A. A mesma coisa aqui no house. A house, uma casa. A house, uma casa. Nós pronunciamos o H, então o primeiro som é o som de consoante. Claro que nós vamos ter que utilizar o A. Bom, vamos lá então, pessoal. Bem tranquilo, é muito simples. Regra geral, se a palavra que vem logo depois do nosso artigo for uma palavra escrita com consoante, nós vamos utilizar o A. Se for uma palavra que começa a sua escrita com a vogal, nós vamos utilizar o N. Mas essa não é a regra que dá conta de todos os casos. Para essa regra, nós vamos ter algumas exceções, como essas que eu trouxe para vocês aqui. A regra geral, então, nos diz que o que importa é o som, e com isso nós conseguimos explicar por que essas palavras que nós apresentamos aqui parecem exceções, mas na verdade elas estão dentro da regra, porque a pronúncia delas é que vai dizer qual dos dois artigos nós devemos utilizar, o A ou o N. Mas é bem tranquilo, regra geral, o que importa é o que está escrito, isso vai resolver 99% dos casos. Vamos ver agora, então, modos de nós utilizarmos o artigo indefinido, o A ou o N, quando é que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, nós vamos usar o A ou o N, o nosso indefinite article, para dizer o que uma coisa ou pessoa é. Então, olha só, use A or N, use o artigo indefinido A or N, para dizer, to say, what a thing or person is, o que uma coisa ou pessoa é. Como assim, professor? Olha só esse exemplo. Earth is a planet. Earth is a planet. A Terra é um planeta. Earth is a planet. Então, Earth é o nome do nosso planeta em inglês. Planeta Terra é Planet Earth. Então, Earth is a planet. O que é a Terra? A Terra não é um planeta? Veja que nesse caso, nós utilizamos aqui o nosso artigo indefinido, o A. Olha só, Earth is a planet. Por quê? Porque planet começa com o som de consoante. Por isso eu usei o A e não o N. Another example. A mouse is an animal. A mouse is an animal. Um rato é um animal. O que é um rato? Um rato é um animal. Veja, estou falando de modo geral, genérico. Por isso nós utilizamos aqui um artigo indefinido. E por que eu usei o N e não o A mesmo? Porque animal começa com som de vogal. Som de vogal, N, então, antes do som de vogal. Mexico is a country. Mexico is a country. O México é um país. Mexico is a country. É um de muitos países. Estou generalizando. Por isso, então, nós podemos utilizar aqui um artigo indefinido. A table is an object. A table is an object. Uma mesa, a table, uma mesa, is an object. É um objeto. Então, de novo, aqui eu usei an object, porque object começa com som de vogal. An object. Também nós utilizamos muito os nossos artigos indefinidos quando nós vamos falar de trabalhos ou de empregos. Olha só, use a and an for jobs. Então, use o nosso artigo indefinido a ou an para os trabalhos. Example, he is a dentist. He is a dentist. Ele é um dentista. Gail is an English teacher. Então, a Gail é uma professora de inglês. Gail is an English teacher. Por quê? Porque English começa com som de vogal. She is a student. She is a student. Ela é uma estudante, uma aluna. Então, olha só, student começa com som de consoante, por isso, she is a student. Dean is a soldier. Dean is a soldier. O Dean é um soldado. Vejam que nesses casos, então, para falar de trabalho, de emprego, nós utilizamos com frequência aqui os nossos artigos indefinidos.
Agora cuidado, pessoal, never use singular nouns alone. Então, em inglês, nós nunca vamos utilizar os substantivos no singular sozinhos. Vejam aqui esses exemplos. Então, aqui na coluna da esquerda, nós temos os que estão corretos, right, e na outra coluna, na coluna da direita, os que estão incorretos, wrong. Então, olha só, he is a dentist. Acabamos de ver, isso está correto, ele é um dentista. Eu poderia dizer em inglês, he is dentist? No. Incorrect, ok, pessoal? Então, cuidado. Se nós traduzirmos aqui ao pé da letra em português, vai dar certo. Vai ser, então, ele é dentista. Opa, isso existe em português, mas em inglês não. Está incorreto dizer he is dentist. Então, veja que aqui o nosso dentist é um substantivo no singular. Então, nós vamos ter que colocar alguma outra palavra acompanhando ele. Nesse caso aqui, nós estamos falando do artigo indefinido. Ele é um dentista. Poderia ser uma outra palavra? Poderia. Poderia ser, por exemplo, um possessive adjective, que nós já vimos. Olha só, ele é o meu dentista. He is my dentist. Sem problema. Então, nós temos que utilizar alguma palavra acompanhando aqui os substantivos no singular. E hoje nós estamos aprendendo a utilizar os nossos pronomes indefinidos, um ou uma. Então, he is a dentist, ele é um dentista. Vamos ver mais exemplos? Olha só, Gail is an English teacher. Nós acabamos de ver. Eu poderia dizer, Gail is English teacher? No. Incorrect, ok? Eu tenho que utilizar aqui o artigo ou então uma outra palavra, como nós já vimos. No nosso outro exemplo, she is a student, está correto, ela é uma aluna, ela é uma estudante. Eu nunca posso dizer she is a student. Incorreto, tá legal, pessoal? Não podemos usar sem o artigo, sem uma outra palavra acompanhando aqui o nosso substantivo no singular, que é student nesse caso. Então, ele tem que vir acompanhado do artigo a student. Então, Dean is a soldier, ele é um soldado. Posso dizer Dean is soldier? Não. Incorreto também, ok? Soldier é um substantivo no singular, então nós temos que utilizar o artigo ou alguma das outras palavras que nós já falamos e que nós ainda falaremos muito ao longo do nosso curso. Olha só, pessoal, também nós nunca utilizamos a ou an with plural nouns. Então, nós nunca vamos utilizar o artigo indefinido quando nós tivermos substantivos no plural, plural nouns. Olha aqui os nossos exemplos. Então, no singular eu digo, he is a dentist. Sem problema, singular. Ele é um dentista. Mas eu vou dizer, they are dentists. They are dentists. Eles são dentistas. Nunca vou poder utilizar aqui, como em português, nós não utilizamos o artigo indefinido quando o nosso substantivo estiver no plural. Eles são um dentistas? Não pode, né? Não pode nem em português, nem em inglês. Mesma coisa, Gail is an English teacher. Gail and Bob are teachers. Então veja que aqui, junto com o teachers, que é um substantivo no plural, eu não utilizei o artigo indefinido. She is a student. Ela é uma aluna. They are students. Então veja que aqui o students está no plural. Então nós não usamos nem o a nem o an. Nós não usamos o artigo indefinido porque students está no plural. Now, Dean is a soldier. Dean and Tom are soldiers. Dean and Tom are soldiers. De novo, soldiers no plural. Então não podemos utilizar aqui o artigo indefinido. Tá legal, pessoal? Com isso, então, falamos bastante sobre os nossos artigos indefinidos. É muito importante vocês lembrarem, então, que a diferença entre o a e o an não é uma diferença de tradução. Ambos podem ser masculino ou feminino no português, um ou uma. Um não é diferente do outro, porque um eu uso com masculino e o outro com feminino, como nós fazemos no português. Nós vamos, então, ter a diferença de uso do a e do an, simplesmente dependendo de qual é a primeira palavra que vem logo em seguida do nosso artigo. Então, se a palavra que vem em seguida, ela começar com um som de vogal, nós vamos utilizar o an. Então, nós vamos usar o an mais uma vogal. Se ela começar com um som de consoante, nós vamos utilizar o a, como nós acabamos de ver aqui na nossa aula. Então, um forte abraço a todos. Na próxima aula nós já entramos aqui com uma lista de exercícios para praticar o uso dos nossos artigos indefinidos a and an. Um forte abraço. See you next class.